Churi churim fum fly. Churi churim fum fly. Tum. Que viagem é essa, velho? Eu falei uma vez de Undertale nesse canal. Na realidade, essa comunidade de fãs fervorosos já apareceu algumas vezes aqui no canal. Inclusive, eu zerei Undertale e jogos como Deltarune no Toca do Rato. Se você gosta desses games, vai lá, se inscreve, vai me ajudar bastante. O canal vai estrear de uma maneira diferente no próximo mês. Ok, vamos começar assim. A comunidade de Undertale é ruim? Por que muitos não gostam dela? É por isso que estamos aqui. E aqui vamos ver, então, se Undertale é considerada, sim, a comunidade mais tóxica de fandoms que existe, ou se é só um exagero da internet. Nós vamos ver isso hoje. Então aproveita, senta o traseiro na cadeira aí, no sofá, pega um refri bem geladinho, trincando, e bora comigo ver se Undertale é tóxico ou não. Vamos falar primeiro do surgimento dessa fandom. Na verdade, a gente tem que falar do surgimento de Undertale. Undertale foi publicado em 15 de setembro de 2015 e foi lançado por Toby Fox. E caralho, por que todo furry envolvido com furries tem essa cara aqui, ó? É você, Satanás. É cansaço? E daí a base de fãs surgiu com força, porque já começaram a jogar, cara. Foi um jogo que estourou, assim, todo mundo conhecia Undertale. E no primeiro post do primeiro trailer, todo mundo ficou abismado, todo mundo ficou encantado com Undertale. Porque Undertale tem uma história boa, tem um desenvolvimento legal, tem personagens marcantes, vários youtubers gravando, youtubers famosos jogando, faz pessoas fazendo reviews do jogo. E é isso que trouxe fama de verdade para Undertale. Pessoas fizeram artes e até fandoms gerados em Undertale, sensacionais, maravilhosos. E com um teor até que fofinho no começo, mas como vocês sabem, não ficou somente por isso. Tem sempre um tarado sem vergonha, doente mental para destruir a magia de qualquer fandom. E com Undertale não foi diferente. Magia essa que, convenhamos, era boa e foi embora por causa disso. E quem não viu, por favor, continua sem ver, não estrague a sua mente, por favor. Isso acontece com toda a fandom, pessoal. Acontece com a fandom furry, que eu já comentei aqui. Acontece com a fandom dos brownies, que eu já comentei aqui. Acontece com qualquer coisa. Se lançar amanhã um jogo com um teor diferente, as pessoas vão fazer isso. Não é somente com animais. Não precisa ter um animal para se fazer uma besteira. A gente tem aí os próprios mangás e animes para provar que não é somente com animais que se fazem coisas. Com Undertale foi a mesma coisa. Undertale andou para frente e encontramos pessoas e animais, porque eu vou encontrar animais, essas pessoas que fizeram esse tipo de arte horrível, esse tipo de coisa com Undertale. E não é somente sobre a sexualização que eu vou falar aqui, é sobre tudo o que agrega a toxicidade real da comunidade de Undertale. Porque Undertale não é somente sexualização, Undertale não é somente os chips que eles fazem, Undertale tem um espaço muito amplo pra gente discutir aqui. Por isso que esse vídeo está sendo feito, para você saber de tudo e para você tirar suas próprias conclusões sobre a teoria de Undertale ser tóxica ou não. Porque nesse canal a gente debate muito, a gente analisa. A gente não tá aqui para ser maldoso com vocês, é a realidade, a gente traz a realidade aqui para vocês. O roteiro é feito para trazer a realidade. Se você não gosta de algum ponto que eu colocar aqui, pode comentar. Eu não tenho medo nenhum de ouvir críticas. Vocês estão aí para isso. Vamos falar primeiro do que interessa, as taradices que surgiram a partir de Undertale. Beleza, eu caminhei muito pra saber disso, mas sempre tem um tarado sem vergonha e é sempre as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas extremistas que a gente vê em qualquer fandom. Cara, lembrando que não vou falar somente disso nesse vídeo, porque, cara, eu já falei muito sobre sexualização aqui neste canal. Chega, sinceramente já tá ficando saturado. O caminho sempre é tortuoso, com chips e coisas que levam o ser humano a se perguntar a que ponto chegamos e se questionar o porquê que toda fandom tem este mesmo problema. Coisa que o criador do jogo, ou o criador de qualquer coisa, de personagem, etc, não cuida e não busca bloquear esse tipo de conteúdo. O que acontece muito é porque eu já expliquei isso num vídeo qual é a pior fandom, que apareceu um card pra vocês agora, onde eu falo por que eles permitem esse tipo de coisa. Eu vou falar brevemente o que é isso aqui, mas vamos segurar a cadeira e vamos analisar primeiro o porquê que isso acontece. É uma coisa questionável e sem razão do porquê que o próprio criador não cuida da sua arte, não cuida dos seus próprios princípios e não cuida da sua própria fanbase. Porque assim, uma fanbase não é somente eles quem cuidam, o próprio criador tem uma certa responsabilidade por ela, já que foi ele quem gerou-a. Ou seja, ele deveria cuidar e monitorar as coisas que estivessem acontecendo. Não tudo, mas deveriam ver certas coisas. O porquê de todo mundo fazer isso é uma coisa que instiga a me fazer vídeos neste tema. E aí, será que essas pessoas só têm maldade no coração? Ou tem carência? O que você acha? Deixe nos comentários o porquê que as pessoas fazem artes explícitas sobre personagens a todo momento. Cara, toda a fandom faz isso.
Cara, se tem coisa com Godzilla, se tem coisas com, sei lá, pequeno urso, mano, é uma coisa desgastante, uma coisa nojenta que todo mundo faz simplesmente porque, né? Não sei, não tem um motivo. Pra que fazer isso? Não é necessário. O personagem não é pra ser sexualizado. O personagem tem uma lore, tem um personagem, tem que ser respeito. Respeito pelo personagem e respeito pelo criador. Talvez o respeito do criador tenha ido embora quando ele permitiu esse tipo de coisa, né, Toby? Mas vamos em frente. Os problemas de Undertale são difíceis de reconstruir. Por quê? Nas primeiras instâncias, quando lançou, por exemplo, o personagem como a Toriel, que é uma personagem muito amada, uma personagem muito marcante, já começaram a fazer coisas com ela. E normalmente envolvendo Kara ou a Frisk, ou até o próprio Sans, o que é uma coisa até que nojenta, porque, claro, a Kara e a Frisk são crianças e estamos falando de duas personalidades menores de idade no jogo. Mesmo sendo um jogo, a questão é a mesma. São menores de idade dentro de uma trama. Coisa que mais acontece entre Toriel e Asriel, ou com Papyrus também, ou Sans, ou qualquer outro que envolva a Toriel. Por isso, eu estou falando, quando lançasse um personagem, eles iam pegá-lo e fazer coisas bem erradas. Que vergonha, hein? Que papelão. Falar mais o quê, hein, de uma situação dessa? Outro tópico que a comunidade de fanbase, a fanbase de Undertale faz muito, são chips envolvendo tudo que eu citei acima, ou coisas muito malditas, o que suponhamos que sejam, são só chips, são só pessoas fazendo personagens que elas gostam de juntar. Mas sendo assim, os chips não seriam vilões nessa história? Porque sendo assim, esses chips são normais, eu quero chipar a polícia, a polícia federal, a polícia militar com todos vocês. Porque isso é nojento, isso é criminoso. Por exemplo, tem muitas pessoas que chipam Kara e Frisk com o próprio Sans, ou chipam Frisk e até mesmo o Asriel, que são personagens predominantemente maiores de idade, são personalidades maiores. O Sans é um adulto ali. A gente pode julgar muito a questão aqui se é normal e se é moral fazer esse tipo de coisa com personagens menores de idade, ou até mesmo juntar a mãe com o próprio filho, ou o pai com o próprio filho, ou fazendo um trisal gigantesco envolvendo personagens menores e maiores de idade no mesmo atributo. Por exemplo, eu acabei de lançar um canal perfeito para PAU, que é uma coisa que eu vou implantar no mês que vem, vídeos novos para vocês, e você busca saber mais sobre meus livros, busca saber mais sobre o universo que eu criei em conjunto com o Fox Live e outros contribuintes. Clica aí no link que eu vou deixar na descrição e se inscreva lá para assim que chegar vídeo você ser atualizado das coisas. Por exemplo, por acaso você já viu algum personagem meu ser citado aqui nesse canal? Sim, muitas vezes eu já citei personagens como Bela Alice, Albert e outros. Por exemplo, agora mesmo Fox Live acabou de fazer uma personagem chamada Sally Rocket, que vai ser a próxima mascote da U. Um mascote que vai aparecer em panfletos, banners pra vocês sobre divulgação. Eu acredito que se um dia a U chegar no auge, vão pegar a Lucy e fazer esse tipo de coisa que eu não vou aceitar de jeito nenhum, coisa que eu, criador, tomarei conta para que não aconteça. E se acontecer, vai rolar caneta de processo e eu não tô nem aí. É meu, eu vou cuidar desse jeito. Se os outros não cuidam, problema deles, eu vou fazer assim. Coisa que o Toby Fox não cuida em Undertale é isso, ele não monitora. Com certeza ele nem sabe, talvez ele até goste de ver isso, não sei. Olha a cara desse maluco. Eu não faço nem ideia do porquê, do que carambas ele permite isso, e eu também não vou buscar saber, senão eu vou ficar traumatizado. Talvez ele goste. Imagina a Kara ser o chip dele, seria nojento. Com certeza. Lembra-se quando eu falei do fanatismo dos brownies em um vídeo, vou deixar aqui aparecendo um card pra vocês agora, mas veja esse vídeo até o final, depois você confere. Vamos lá, vamos falar o que é fanatismo de personagem. Sabe aquela coisa? O meu personagem é perfeito, ele não erra, ele é uma coisa maravilhosa. Pra você, tudo bem, o personagem é maravilhoso. Mas o problema é colocá-lo em pedestais, colocá-lo como se ele fosse uma figura que, se não fizesse parte da obra, não seria nada. Por exemplo, se eu tirar a Bela Alice do meu livro, algumas pessoas acreditam que sem ela o livro não funcionaria. Mas eu, como criador, falo que se eu tirasse ela, a trama não ia mudar em nada, porque a história conta a história do Albert e não dela, mesmo que ela vai ganhar um livro ano que vem. Então, o fanatismo é muito perigoso, pessoal, em qualquer questão de fandom, em qualquer questão de qualquer coisa, em religião, em política e em fandoms. Isso é horrível. O fanatismo é uma coisa que atrapalha o andamento das fandoms, coisa que eles fazem muito aqui em Undertale, sempre colocando várias histórias envolvendo só o Sans, ou somente algo ligado a ele, colocando num trono gigantesco. Ele é um personagem top, gente, mas o que tem de mais nele? Ele é só um julgador, ele é um personagem marcante, mas é só isso? A maioria dos jogos fãs e histórias baseadas em fãs são envolvendo um mundo em que o Sans é o fodão, o forte e somente o top,
e ele pode fazer qualquer tipo de coisa. Enfim, existem muitos jogos com ele sendo o principal vilão, antagonista do jogo, e personagens bons foram jogados de lado, e quando não é ele, colocam Papyrus com a mesma personalidade dele, esquecendo-se de que existe Azriel e outros personagens muito fortes em Undertale, personagens muito marcantes. A força deles é grande. O Sans é um personagem muito poderoso, a batalha dele é encantadora, mas é somente isso. Infelizmente, isso acaba sendo desgastante em Undertale, sendo que todas as vezes que vamos jogar um jogo de fã, tem o Sans como um vilão, tem o Sans como antagonista forte. Gira tudo em torno do próprio Sans. Engraçado eles ficarem lacrando mais e mais o jogo, né, cara? Ficarem lançando jogos e jogos e jogos. E até o YouTube até hoje enrola pra lançar o Deltarune inteiro. Coisa que em Undertale não demorou. Ah, Joe, mas ele tá fazendo por capítulo, tanto faz. Agora ele tem uma equipe grande. Undertale lançou rapidinho. Por que Deltarune está demorando tanto? Existem jogos legais que envolvem o Sans, tudo bem. Mas foquem nisso, porque isso é um problema. Jogar somente com os personagens bons e deixar jogados os personagens que realmente interessam e ficarem somente paparicando Sans e Papyrus. Eles são legais, mas é só isso? Sans deu origem a universos, a monstros, tem poderes, várias coisas, enfim, ele é top na fandom. Não estou sendo maldoso com vocês, é legal o que vocês fazem, somente peço variedade e também diversidade nos games e também em fanbases e também em HQs que vocês fazem a todo momento e também nas AUs que vocês podem fazer envolvendo o Sans. O Sans é um personagem maravilhoso, mas não existe somente o Sans de problema nessa base. E vamos falar agora sobre o conceito de criadores famosos terem pegado o Undertale e colocado no pedestal. E é isso que deixa a comunidade um pouco diferente nas nossas mãos. E aí que eu vou falar o que é tóxico de verdade em Undertale. Você sabe que tem muita gente famosa que já jogou Undertale, por exemplo, o Alan, que jogou e, cara, foi uma gameplay maravilhosa, ele até chorou no final, eu também chorei. Ou o Corey, que sempre faz vídeos envolvendo o universo de Undertale e atualizações sobre Deltarune e até fez gameplay no seu canal, beleza? São pessoas que ajudaram a divulgar a obra de Deltarune e a obra de Undertale criada pelo universo de Toby Fox. Vamos falar do que realmente aplica a toxicidade de Undertale nesse final de vídeo. Quantas vezes nós vemos esses fandoms? Várias fandoms fazem isso, e não é por isso que elas são tóxicas, não é por isso que elas são arrogantes. Bem, sexualização em si não deixa a pessoa tóxica, e sim deixa a pessoa menos bem vista. E já em Undertale a questão é diferente por causa do fanatismo exagerado de personagens, universos criados. Se você não concorda com eles, eles jogam pedra, o que acontece muito na comunidade de Five Nights at Freddy's, por exemplo. Quantas vezes você conseguiu debater com um fã de Undertale e falar que o personagem Sans não é tão bom assim? Poucas vezes, e você tentou, você viu que eles são tóxicos, você viu que eles defendem o Sans como se ele fosse uma pessoa real, uma figura política, por exemplo, e ele não é. Ou seja, se agrega muito a gostar tanto de um personagem fictício que eles levam a sério demais. Por exemplo, vamos pegar aqui um personagem que não existe, vamos pegar o Legoshi de Beastars. Tem muita gente que gosta dele, eu até fiz um vídeo de Beastars aqui no canal, o card aparecendo pra vocês. E tem muita gente que gosta, e tem gente que não suporta falar mal dele. Tem gente também que não suporta falar mal de Sonic, tem gente que não suporta falar mal, por exemplo, do próprio Batman. Tem gente que é assim, infelizmente existe. Mas o problema é levar muito a sério um personagem que não existe. Cara, não vai mudar nada na sua vida saber se o Batman morreu na edição 57, por exemplo. Não vai fazer diferença nenhuma na sua vida que segue. Tudo bem, você pode gostar, pode colecionar coisas, pode buscar bonecos, até cartazes. Pode, não estamos proibindo você de fazer isso. E quem sou eu pra proibir você de fazer isso? Ah, Joe, mas você se importa demais com a fandom furry e você já trouxe... Eu estou falando de dignidade aqui. Dignidade essa que é jogada fora por fanatismo. Na fandom furry também tem fanatismo. Ela é minha fandom. E você já viu eu cagar em cima da cabeça dos furries aqui muitas vezes. Porque eu estou lá dentro e eu vejo os erros. E pesquisando eu sei do que tá errado. O fanatismo é uma coisa nojenta em Undertale. Não é nem as coisas sexualizadas. Não, de jeito maneira nenhuma. Tá, pode ser ruim. E é muito ruim. Mas toda fandom tem isso. O problema de Undertale é eles levarem a sério demais personagens que não existem e debaterem com você sobre questões que não vão levar a nada. Ligando os pontos, vamos voltar para os famosos que se envolveram nessas coisas. Pessoas famosas de verdade se envolveram nas artes e coisas envolvendo a toxicidade de Undertale. Por exemplo, o próprio Toby, que é o criador, mas ninguém luta para que isso acabe. Ninguém luta para que ele ligue os pontos e, cara, não, agora eu preciso acabar com isso. Já deu, chega. Eu sei que é um trabalho difícil, mas é um degrau de cada vez. O Toby ama seus fãs, dá pra ver isso. Mas deixar fazer atrocidades não é deixar o amor dos fãs passar um pouco da moral e da racionalidade que você deveria ter. Tem artistas de teor 34 que focam somente em personagens como Toriel, Kara,
Sans e Azriel, e ele não fica de olho. Ah, Joe, ele talvez não tenha tempo. Tá bom, vejamos alguém que também fez um jogo independente e que lutou contra isso, o criador de Stardew Valley. Sim, fizeram coisas erradas com um simples jogo de fazenda e ninguém está salvo. Ele lutou contra isso e conseguiu para que fosse reduzido a pouco. Pessoas faziam artes sexualizando o personagem dele e ele não gostou e simplesmente pediu para parar. E eles pararam um pouco. Bem, não dá pra segurar tanta gente na internet, mas ele deu o primeiro passo e ainda está dando. Coisa que o Toby nunca fez. Coisa que o Toby nunca foi atrás para resolver. Ele deixou de lado. Ele nunca comentou nada no Twitter. Nunca comentou nada sobre isso. Pessoas até nem questionam ele sobre isso. Amam tanto ele que esquecem que ele tem responsabilidade sobre a fandom que foi criada. Ter furry ou artistas furries envolvendo não quer dizer que a comunidade vai ser tóxica. Sim, eles destroem muita coisa de Undertale. Isso é horrível, mas vamos pegar aqui. Se o criador não consegue dar conta e não consegue lutar contra isso, é simples. Vá atrás de alguém que cuide disso. Gostar dos seus fãs não significa permitir tudo. Aprenda, Toby Fox. Como eu disse, ter furries e artistas furries não deixam a história menos leve. Porque deixa mais pesada, porque a maioria dos artistas furries gostam de sexualizar mesmo. Eu já disse pra vocês que muitos gostam. Tem poucos que fazem só artes bonitinhas. Poucos de verdade. E isso acaba desmoralizando as fandoms, deixando com que a gente fique com um rombo na nossa cabeça sobre do porquê que aconteceu isso. Eu não vou citar nomes aqui, porque já me mandaram vários e-mails hostis me banalizando e me ameaçando. Mas é isso. Prevenir é melhor do que remediar. Eu acho até difícil que o Fox consiga parar com isso, porque a coisa continua crescendo, porque o Toby não cuidou quando deveria, e agora que tá tarde demais, ele não poderia fazer nada, coisa que o criador de Stardew Valley não deixou acontecer. Ele cuidou assim que fizeram, e agora tá remediando as coisas, e tá um pouco melhor. Já Undertale, Toby nunca cuidou. Ou seja, a culpa da toxicidade é de Toby Fox? Tecnicamente sim, porque ele não preveniu. Mas também ele deixou que pessoas tóxicas de verdade assumissem o manto de Undertale e cuidassem da fanbase. Coisa que, convenhamos, estragou muito a experiência que eu tenho em Undertale hoje em dia. E se estraga a sua, comenta aqui também. Eu finalizo esse vídeo bem triste e cansado de estar sempre falando sobre a mesma coisa e nada mudar. Claro, eu sou um canal pequeno, talvez não faça tanta diferença. Às vezes eu chamo atenção por ter um roteiro bem agressivo, por ter um roteiro até que desnecessário para algumas pessoas, me tá achando de maldoso e coisa e tal. Mas é necessário, alguém tem que fazer o trabalho sujo. E eu vou continuar, essa é a realidade, eu vou continuar falando, esse é o nicho principal do meu canal, e eu não vou parar nunca, seja com as ameaças, ou sejam com as críticas maldosas que vocês sempre fazem, ou nos comentários, ou no Discord. Cara, tem gente que perde tempo de ir no Discord, se inscrever no meu servidor, pra mandar mensagem no PV me xingando. Sim, tem gente que perde tempo. Eu finalizo falando pra vocês se inscrever no canal Toca do Rato, também no canal AUK, vamos chegar com força total em dezembro, e é isso. Semana que vem eu volto com mais uma bizarrice ou outra análise pra vocês. Eu aqui e falou.